Buenas, hermanos, sejam muito bem-vindos à nossa quarta live dessa semana de pré-imersão, num esquenta, né? Para a imersão da semana que vem, de 18 a 21 de março, tá? Todos vocês que ainda não estão inscritos na imersão, faça isso. Vai ter um link em algum lugar aqui quando eu subir, ou no Instagram, ou no YouTube, para que vocês possam inscrever. Tem muito material absolutamente gratuito. O curso é certificado. E por que você faz isso, Beto? Eu faço isso para divulgar o meu trabalho. Eu sou professor. E é assim que a gente trabalha. A gente lança alguma coisa aí para você que não me conhece começar a me conhecer e de repente você se sentir aí desejando ingressar no grupo de estudos, né? E aí começar a contribuir para que essa bagunça continue aqui, tá? Tô sendo bem sincero porque me perguntaram: por que você faz isso? Por que você faz aquilo? Eu faço para vender meu trabalho, né? É simplesmente isso, porque eu vivo disso aqui. Hoje a gente vai adentrar nessa quarta live o que eu chamei de meditar é discernir. Então, como eu disse já nos encontros anteriores, essas lives são para introduzir alguns conceitos novos que eu vim trabalhando desde o meu mestrado, no doutorado e no meu estágio de pós-doc, para conseguir pensar o yoga latino-americano, né? Por quê? Porque eu vejo sempre que nós viramos cosplay de yogis sul-asiáticos, né? E esses yogis sul-asiáticos que a gente idealiza, eles são construções orientalistas de europeus, né? Tanto que nós temos aqui trabalhos importantes que estão chegando agora contemporaneamente com o pessoal que é de Londres, né? James Madison, Mark Singleton, Jessel Burt e tantos outros, Elizabeth de Michelis, até uma outra inglesa que eu cito muito, que fala sobre um doutorado sobre yoga sem ou pós-linhagem. Compreendam, trabalhos magníficos, mas você compreende que mantém-se a lógica do europeu, sobretudo o inglês, indo à Índia, ao continente sul-asiático, desde a Companhia das Índias Orientais, traduzindo, comentando, interpretando o yoga sul-asiático, indiano, para nós sul-americanos. Qual que é a minha tese que está por trás de toda essa pré-imersão? E vocês vão perceber isso muito forte na semana que vem na imersão. Que, pegando com o português Boaventura, as epistemologias do Sul, as formas de saber, de conhecer, de produzir conhecimento das epistemes do Sul, pega um mapa do mundo, né? Passa ali no meio, epistemes do Sul. Nós fazemos parte das epistemologias Sul do mundo. Então, sul-americanos e sul-asiáticos se aproximam muito mais e não precisam, eles dispensam a necessidade das epistemologias do norte, Europa, Estados Unidos, sobretudo, para traduzir para a gente nós mesmos. Enfim, se você não pegou até agora, eu estou te pegando pela mão, te levando no corrimão para mergulhar na cachoeira. O que eu estou construindo aqui com vocês são alguns tipos de conceitos que não precisam passar pelas traduções orientalistas. Os primeiros estudos sobre decolonialismo acontecem na Índia, tiozão, década de 70, tá? Estudos subalternos. Spivak e companhia, é uma mulher. Então, todo o meu esforço aqui é porque você, se vestindo de Brahmane, se fantasiando de indiano e de um yoga idealizado, é uma abstração, é um delírio. É um delírio que continua nos acontecendo desde a nossa colonização e não para da Europa e no Brasil, sobretudo dos Estados Unidos, e continua ainda mais agora, enfim, não vamos nem entrar nisso. Mas o que eu estou tentando construir para vocês é que Krenak, Copenaua, todas as formas de conhecer dos africanos em diáspora, dos caboclos, dos caiçaras, eles dispensam a tradução orientalista dos europeus. Nós conseguimos yogar do nosso jeito. É disso que eu estou falando. Se existe um Tantra da Caxemira, por que não tem de Osasco? Porque não pode haver um Tantra, sei lá, de Caxias do Sul. É disso que nós estamos falando, tá? Então, eu estou meio quebrando a quarta parede para deixar claro para você por que a gente vem construindo isso. Então, meditar é discernir, o tema do nosso encontro de hoje. Discernir vem dos próprios textos do yoga, de viveka. A palavra significa literalmente discernimento. Nós hoje praticamos yoga, meditamos, muito focados no que a gente chama em sânscrito de samadhi, da experiência.
A gente entra num êxtase, num gozo do samadhi. Mas para aí, né? A gente não acende um cigarro para trocar ideia depois. Tá me acompanhando, tio? E isso, o que vem depois da experiência, do gozo, é discernimento, que vai construir um conhecimento intuitivo. A terceira forma de saber de Spinoza. O conhecimento intuitivo vem de analisar, observar, elaborar. Isso a gente perdeu. A gente perdeu por quê? Porque nós esperamos ser construídos por ordenadores de realidades, as epistemes do norte. Eu sei que hoje não está sendo fácil, mas é para você assistir esse negócio de novo. E assiste desde a primeira imersão e vem chegando aqui. Então, meditar é discernir, é porque pouco adianta a gente meditar para sentir mais vida que pulsa, se nada nasce daí. Se você vai e faz um retiro de 7 dias Sexin, se você, budista, né? Se você vai passar 21 dias meditando no Vipassana, se você passa 15 dias peregrinando pelas montanhas do Himalaia, lotado de experiências, mas depois você volta para casa e você não sabe o que faz com isso. Meditantes precisam voltar a se solidarizar, a reaprender a viver em comunidade. Nós perdemos isso. É cada um meditando nas suas próprias salas livres, nos seus afus, nos seus mets. Então, meditantes modernos se isolaram em seus próprios afus, nos seus tapetinhos de yoga, nas suas salas livres com uma tela de silício na frente, absolutamente descolados da realidade. E qual que é a nossa realidade? A nossa realidade está em Rishikesh? A nossa realidade está nas montanhas do Himalaia? Não, a nossa realidade está aí no teu bairro, tio. Está aqui no Brasil, está na América Latina. Está na conversação com o Krenak, com o Penal, com a Queda do Céu, com o Nego Bispo. Então nós passamos mais horas olhando o que os outros falam, de quem a gente idealiza, e nada, ou são raros aqueles meditantes e yogis que realmente se dedicam a viver a boa vida aonde ele está inserido. Nós negamos a realidade brasileira, nós negamos a realidade sul-americana, nós negamos a realidade iógica, meditativa da América Latina e passamos a idealizar um yoga na Índia do século XII. Gente, isso é um delírio. Isso é típico de um pensamento conservador pequeno-fascista. O agora é Kali Yuga, né? E eu desejo retornar e resgatar no Brasil, né, na Vila Madalena, na Lagoa da Conceição, uma idealização de um yoga, de um yogar, de uma meditação indiana da época de ouro, Satya Yuga, do século XIV. Você quer reproduzir o yoga do Yoga Sutra de Patanjali, que é do século V a.C., é um brahmane, é um sacerdote, ele é um castrado, né? Porque, enfim, em Porto Alegre não vai acontecer. E o que acontece com a gente, nós yogis latino-americanos, modernos, nos frustramos, enfraquecemos nosso eu, nosso ego, nosso self, e passamos a idealizar um yogi que nunca existiu. Nasce o coach espiritual, nasce o seu guru, nasce a igreja que um congrega e um bando de puxa-saco repetindo o que ele fala. Ele está psicótico, ele se descolou da realidade, inventou um ordenador de realidade e todos beijam a mão dele. Então, é um tema delicado esse, eu sei, mas acho que a gente precisa começar a puxar o assunto com e sobre nós. Meditantes neoliberais em busca de atenção, porque nós somos narcísicos. Um meditar solidário e não um meditar solitário. Tá construindo em nós uma solidão e não uma solitude. Quem passa a desejar, portanto, plenitude, atenção no momento presente, isso é um sintoma. Um meditante latino-americano no século XXI desejando a plenitude, o que nada falta, significa que que algo falta a ele. Que algo falta, que ele não está no momento presente. Se você deseja viver o momento presente, significa que você está no passado ou num futuro que nunca existiu. Está compreendendo isso, não? Se você deseja viver o momento presente, se o seu grande propósito no yoga, na meditação, é viver o momento presente, significa que você não vive aqui. É claro que não. Onde você vive? Você vive na Índia do século XII. Você vive achando que vai reproduzir a vida de Shankara, porque você acha que o Bhagavad Gita, o Yoga Sutra, o Vedanta são textos universais, tipo a Bíblia. Então, que passemos a desejar, a sintomar, a viver nossos sintomas. Nós, meditantes contemporâneos, latino-americanos, sem ou pós-linhagem,
conviver com gente de novo. Ao invés de nós se juntarmos apenas aos parecidos a nós, vivendo em pequenas bolhas. Ah, eu sou da comunidade do Vedanta. Ah, eu sou do Ashtanga Vinyasa Yoga. Ah, eu sou do não sei o quê. Sim, compreende o que está fazendo? Não sei, consigo ser mais claro nisso. Então, nós começamos a repetir esses yogis, esses yogares orientalizados. Isso aqui é Eduardo Said, tá? Para você que é nerd, Eduardo Said, orientalismo. Esse yoga orientalizado, branco, high society, esquecendo agora a imanência e buscando transcender, como se a gente estivesse buscando transcender essas castas intoxicadas, né? Esses corpos aí que estão impuros, comedores de carnes. A gente se autoimpõe essa lei e passa a viver um ideal de meditante de yoga que nunca existiu. Tipo um brahmane faludo, indiano, capacho do colonizador inglês. Reproduzimos na América Latina a mesma alma acanhada de sempre. Ah, mas o meu yoga, ele é de linhagem indiana. Pouco importa, você está entendendo, tio? Se seu mestre ou seu yoga, ele nasceu do território indiano. Pouco importa a geografia. A questão é a ideologia que ele carrega. Você pegar um texto da italiana Daniela Bevilacqua, que entrevista sadhus contemporâneos, agora, que está ali na Índia, lá em Rishikesh, estão agora, e pergunta, e são da tradição dos natas, né, que escreveram Hatha Yoga Pradip, Granda Sanhita. Ah, Beto, sou da meditação, não estou entendendo nada que você está falando. São textos formadores do meditar que você pratica hoje. Eles ignoram os textos, as próprias escrituras da linhagem deles. Por quê? Porque os yogis sul-asiáticos são como todas as espiritualidades sul-americanas e na América Latina. Eles não estão baseados no livro, tiozão. Vai no terreiro de Umbanda, vai no terreiro de Candomblé, vai trocar ideia com um pajé, vai conversar com a cultura do catolicismo popular entre caiçaras, por exemplo. A tradição deles se atualiza no corpo deles, a cada cerimonial religioso, a cada gira de Umbanda, a cada terreiro de Candomblé, a cada cerimônia no meio da floresta. Não há um livro, é o teu corpo em cima do mat que atualiza o teu próprio yoga. Somos iguais aos indianos, é isso que eu estou tentando te dizer. Mas aqueles caramelos, vira-latas, ancestrais, que resistiram à colonização, foram mortos pelo inglês. Qual que é a imagética que você tem em geral do indiano? Um magrelo, meio abobalhado, com uma flauta, tá ligado? Numa cama de prego, soprando para sair uma serpente de dentro de um cesto de vime. Essa é a idealização do yoga que você tem, que nasceu na sessão da tarde de filmes e de textos, de livros, de ingleses, de franceses, de alemães, tiozão, e de norte-americanos ou de Estados Unidos. Então nós resistimos a eles como todo quilombola, como todo indígena na mata. Sempre fomos muito mais caboclos do que senhores da Casa Grande. Assim, como os indianos ou os meditantes, os yogis sul-asiáticos que meditavam para furar e abrir passagem numa sociedade numa sociedade em castas, portanto sem qualquer possibilidade de mobilidade social. Ah, Beto, me perdi aí. O yogi, o meditante sul-asiático do século VIII, depois de Cristo na Índia, por exemplo, ele medita para alcançar uma posição social que é impossível de ser alcançada, a de santo. Então você imagina você, Paula Siqueira, mulher preta do século VIII, na Índia, mãe solteira da casta dos Dalits, dos intocáveis. Como que te espera da vida? O que te espera da vida é morar com a sogra. Qual que é a tua possibilidade? Olha, você pode abandonar a tua casta, se juntar a um sampradaya, a uma organização espiritual yógica, e de anos praticando yoga, meditação, portanto, que aqui é sinônimo, você abandonar essa casta, abandonar até mesmo as normativas do Vedanta e alcançar uma posição social acima, reconhecido pela sociedade como uma grande feiticeira, uma grande yogi, porque você faz práticas meditativas. Tá acompanhando, tio? Isso aí é homo hierárquico, tá? Louis Dumont. E por que nós meditamos hoje? Nós meditamos apenas para arrefecer sintomas de ansiedade, depressão, cansaço. Massa arrefecer sintomas, é irado. Mas nós temos que avançar, né, tio? E aí entra o discernimento.
você está em busca da meditação apenas para uma experiência de gozo momentânea, onde os sintomas que te causam dor e sofrimento sejam diminuídos e talvez ecoem por mais 24, 48, 72 horas, um mês, para você voltar para um ritual. Você faz práticas meditativas, então, como quem toma quetiapina ou um antidepressivo, para amenizar o teu sintoma, mas você não vai na raiz, você não é uma meditante radical que vai na raiz do rolê. Por que eu não vou, Beto? Sobretudo, dentre outras questões, porque nós perdemos o diálogo. Nós não conversamos entre nós mais. E nos tornamos, então, grandes consumidores de bens espirituais e yogicos meditativos. Vocês têm na parede lotado de cursos e workshops sobre práticas de meditação. Workshop de plantar bananeira, workshop de sentar com a perna cruzada, curso que você fez de Vipassana. Irado! Mas você percebe que você está se tornando só uma especialista em experienciar gozos momentâneos. Quero que você, depois de gozar com a meditação, com o yoga, consiga acender um cigarro e trocar ideias sobre o que está acontecendo. Meu nome é Roberto Simões, do site O Contemporâneo. Nós estamos aqui numa semana de pré-imersão para o grande imersão que acontece na semana que vem. Se você não está inscrito ainda, reforço que você se inscreva. Se já está em ingresso, esse material e todo o resto está lá para você revisar, mas ele vai ficar exposto, vai ficar liberado gratuitamente apenas até o final do mês. E por que você faz tudo isso, Beto? Para divulgar meu trabalho, Cássio. Para ver se você se desperta alguma coisa em você, saia desse senso comum e busque um meditar, um yogar do bom senso. E o bom senso só é construído, tecido, entrando nas nervuras do real, na imanência, parar de ficar idealizando quem você gostaria de ser e realmente abraçar o que Katsu você é. O que eu sou, Beto? Não tenho a menor ideia. Você está perguntando isso para mim, você está desejando que eu te organize de fora. Isso é um pensamento, como se diz Foucault, elegantérrimo, com a sua sunguinha de crochê, pulando com os dois pés no seu peito. Você está buscando uma servidão voluntária. E eu estou tentando te mostrar que meditar e yogar é necessário se libertar, e a libertação só vai acontecer em comunidade, trocando ideia. Ah, mas eu não gosto de ninguém do yoga, da meditação, porque eles são arrogantes. Talvez seja um espelho de você mesmo. Um beijo para vocês, gente. Nos encontramos amanhã no nosso último encontro, nossa última live da pré-imersão, que acontece entre 18 a 21 de março. Forte abraço, gente. Até mais.